Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Aí, feliz sábado. Sejam bem-vindos ao Serve 2020. E hoje nós vamos fazer aqui uma abordagem na importância da ação social para os Calebes. Ok? Quantos de vocês aqui são Calebes? Ou já fizeram algum Caleb? Você? Quem nunca fez? Levanta a mão então para saber. Nunca fez, né? Então, mas sabe o que é Caleb? Sim, mais ou menos. Mais ou menos? Vai saber? É? Hoje você vai sair daqui mais ou menos, mas mais do que menos. Tá bom? Vai sair um pouco mais do que menos, sabendo mais. Então, vamos falar aqui só de um processo para a gente entender depois e aprender um pouco aqui, ou conversar um pouco, como incluir as ações sociais nos Calebes e por que incluir. Alguns anos atrás, embora eu tenha apenas 10 anos de ministério, sou novo no ministério, percebeu? Novo no ministério, apenas 10 anos de ministério, mas eu tenho 36 anos de adventista. Entrei no ministério já com a idade já bem resolvida. Então, eu fui de uma geração em que, ao iniciar o ano, os pastores contabilizavam as perdas, as baixas no exército jovem do Senhor, no exército jovem da igreja. Foi ficando lá pelo Rio Grande do Norte, tudo indica que tenha sido o pastor Nelson, lá em Natal. Alguns jovens resolveram dedicar as férias ao Senhor, fazendo trabalho missionário, dando estudo bíblico. E a partir daquele momento, esse trabalho ele foi crescendo e se aprimorando. Acabou que se tornou num evangelismo, e agora com estratégias, e agora está agregando mais conhecimento. De forma que hoje, em relação ao princípio, que eu falo para vocês antes de ser pastor, hoje, quando o ano começa, nós não contabilizamos mais as baixas, as perdas dos jovens que saem da igreja. Hoje, a igreja, quando começa o ano, é justamente esse período, pelo menos lá no Nordeste, é o período onde nós batizamos mais, é onde mais jovens entram para a igreja. Por quê? Porque jovens, ao invés, que era a preocupação anterior, de ficar em casa fazendo nada, eu não sei se vocês conhecem aquele velho deitado, que diz assim, mente vazia é oficina do Satanás, do cão, do diabo, o que você quiser chamar. Coisa sem ter o que fazer, ia fazer o que não prestava. E hoje não, com essa mentalidade dos jovens empolgados, dedicados ao Senhor nesse período, ele não apenas ganha mais almas para Jesus, não apenas engrossam as fileiras de quem vai para o céu, mas ele está mais fortalecido. Tá? Então vocês, aí, alguns aí que não fizeram Calebes, procure o pastor de vocês. Hoje o Caleb já faz parte de toda a divisão sul-americana para receber treinamentos. E se você nunca participou de um Caleb, experimente, faça essa experiência. E você vai ter o ano mais abençoado de sua vida, porque você vai começar o ano de pé direito, vai começar o ano servindo ao Senhor. E hoje nós vamos falar aqui de uma ferramenta que pode agregar valor ao Caleb que você for fazer, quem sabe agora no meio do ano. Caleb agora tem 2 edições, tem as férias do meio do ano, em julho, né? E tem em janeiro. Não é nada novo, tá? Apenas para sistematizar aqui, eu estou me utilizando do capítulo 7 do livro Igreja em Missão, do pastor de vocês, do pastor Jair Miranda. Então, para a gente ter uma conversa organizada, sistemática, então eu estou me utilizando do capítulo 7 desse livro. Então, vocês podem ver um meio aí, ele é
publicado pela casa publicadora e algumas associações distribuem, tá? Entre os evangelistas, enfim, você vê qual é o meio de você adquirir. Eu vou fazer apenas uma rápida introdução e depois a gente vai para um passo a passo, tá? E agora na primeira parte, nas plenárias, foi dado muito embasamento, e eu acho que foi fantástico, né? Acerca da necessidade das ações sociais para os evangelismos. E no nosso caso, Caleb. Ó, aqui um texto da inspiração, Ellen White diz assim, ó: coisa alguma abrirá as portas à verdade como a obra o quê? Médico, missionária, médico, evangelista. Entenda-se que missionária, médico, missionária, evangelista, não é aquela obra apenas do médico que vai curar a doença. Não. Saúde é bem-estar físico, espiritual, emocional, estado de felicidade, é prevenção. Então, a ação social, ela visa isso. Só que aqui, Ellen White diz que será um meio de abrir portas. Esta achará acesso ao quê? Aos corações e espíritos, e será um meio de converter muitos à verdade. Ao evangelista, no nosso caso aqui aos Calebes, preparados para ministrar um corpo doente, oferece a máxima oportunidade para ministrar a alma enferma de pecado. Tal evangelista deve estar revestido de poder para batizar os que se convertem e desejam o batismo. A obra médico-missionária é a mão o quê? A mão direita, a mão auxiliadora do evangelho, para abrir as portas à proclamação da mensagem. Portas que foram fechadas para aquele que simplesmente prega o evangelho, abrir-se-ão ao inteligente missionário médico. Deus alcança os corações por meio do alívio ao sofrimento físico. Então, repare que a ação social, chegar próximo daqueles que estão necessitados, é o meio de abrir portas, quebrar barreiras. Eu vou adiantar o texto aqui, que foi apresentado lá. Aqui ela diz assim, ó: o método de Cristo é o quê? O único que trará verdadeiro êxito em alcançar o povo. O Salvador misturava-se com as pessoas como alguém que desejava o bem delas, mostrava simpatia por elas e ministrava as suas necessidades. E então ganhava sua confiança. E depois ele dizia: siga. Tá? Esse é um dos textos mais conhecidos para quem trabalha nessa linha de aproximação. Agora eu quero ter uma conversa informal aqui com vocês. Tá? Veja bem. Imagine a comunidade que você vive. Eu acho que não é diferente. Hoje, como eu falei no início, eu vim do Rio Grande do Norte, passei para Paraíba, estou tendo uma experiência diferente aqui em Campinas, pertinho de vocês. E me parece que não é nada diferente, não, ao que Paulo descreve lá em 2 Timóteo, como será a geração dos últimos dias que nós estamos vivendo. Vê se tem algo diferente do que você vê, que você conhece. As pessoas são violentas, mentirosas, corruptas, mais amiga dos prazeres do que amigo de Deus, implacáveis, violentos, não é assim? Quando a gente olha ao mundo ao redor, não querem mais saber da palavra de Deus. E o mundo religioso vive uma tremenda confusão de quem pensa em experimentar uma relação religiosa ou visitar a igreja, acaba sendo confundido com mais de 40 mil religiões registradas no Brasil. Então nós vivemos uma situação em que não é fácil se achegar perto de alguém para falar do Evangelho. É por isso que Ellen White diz que a obra médico-missionária evangelística é a forma da gente se aproximar.
quero dar um exemplo aqui. Nós estamos experimentando aí a lição desse trimestre sobre Daniel, o livro mais importante para os adventistas, né? Vai culminar no capítulo 8, verso 14. Mas no capítulo 12, eu consigo ver algo que foi a porta para que Daniel, ele se destacasse, se tornasse importante. Qual foi? Alguns de vocês lembram? Me ajude. Capítulo 2. Quando o rei manda chamar, por que ele manda chamar Daniel? Para revelar um sonho. Aqui eu vejo exatamente o princípio aplicado pelo pastor Jair aqui na plenária. O rei tinha uma necessidade. Nenhum outro poderia suprir essa necessidade. Daniel tinha um dom que Deus lhe deu. A Bíblia apresenta Daniel e Deus deu o dom a Daniel, o dom de revelar sonho. Era o dom de Daniel, canalizado dado por Deus, canalizado para suprir a necessidade do necessitado. Repare que o dom bem aplicado é o que fez o destaque na vida de Daniel e se tornar próximo ao rei Nabucodonosor. Então, sobre a médico missionária, eu vou falar aqui algumas experiências que eu tive, vou fazer um passo a passo aqui, e à medida com que o tempo der, eu vou apresentar aqui porque são inúmeras experiências que quebrou barreiras, que pessoas que jamais receberiam o evangelho na vida deles, através da aproximação de uma necessidade suprida, a barreira foi quebrada e o evangelho foi apresentado a ele. Então, essa é a ideia. Então, aqui o autor, ele diz assim, imagine, você já imaginou a comunidade em que você vive sendo genuinamente grata à sua igreja? Ou seja, a sua igreja sendo relevante? Você perguntar para os vizinhos, perguntar para quem mora perto e dizer assim, se essa igreja saísse desse bairro, o que aconteceria? Nada. Mais um prédio que fechou e vão botar uma placa lá, talvez vão alugar para um bar, ou um comércio, salão de festa, qualquer coisa. Agora imagine a sua comunidade ou bairro dizer, não, essa igreja não pode sair daqui. Por quê? Porque nós somos abençoados por eles, nós somos beneficiados por eles. Então, a ideia nossa é essa, e nada mais é do que o mandamento do Senhor, quando diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a esse é o quê? Eu não ouvi. O segundo mandamento é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Esse é o princípio, é a base para o nosso passo a passo. Tá bom? Então, eu vou passar aqui o passo a passo, algumas dicas, e depois vou apresentar aqui algumas imagens, tá? E depois vocês vão esquecer. Esse como a ti mesmo não pode ser como o salmo de hoje. Né? Estão se matando, depois não olha, foi feito pesquisas aí, e para que vocês não esqueçam, quando voltarem para a igreja de vocês agora, e começarem a montar a equipe de Calebes para o mês de julho, tá? E buscar a necessidade, e vocês nunca mais vão esquecer. Agora olhem para as mãos de vocês, olhem. Se você tiver a mão normal, ela vai ter quantos dedos? 5 dedos, né? 5 dedos em cada uma, as duas faz 10, ela tem razão, as duas, tá? Mas você vai olhar só para uma. Olhe para esse dedo pequeno aqui, tá? E nós vamos aqui de uma forma mnemônica, para que você não esqueça, tá? Vamos fazer uma alegoria aqui, que aqui seja a primeira necessidade quando nós buscarmos as pessoas no bairro. Necessidades físicas. Eu vou contar uma historinha só para frisar bem e você nunca mais esquecer. Necessidades físicas, porque é o menor que tem, tá bom? No tempo que eu cursei o seminário lá no IAN,
Quando eu saía na rua, tinha uma casa lá que tinha uma placa que dizia assim: não preciso de oração, preciso de feijão. Era uma rima, era irônico, mas no fundo tinha uma verdade. Porque a maior necessidade daquela família era comida mesmo. Necessidade o quê? Física. Pronto. Esse dedo, a maior necessidade dele, ele é pequenininho, necessidade física. O segundo agora, olhe e repita, senão você vai esquecer quando eu for embora. Vai esquecer a palestra, vai esquecer os princípios, e depois vai dizer: o que é que eu fui fazer no CEV 2020? Tá? Então, aqui, é as necessidades psicológicas. Dizem que esse dedo aqui, ele é doido para ficar do tamanho dele, mas nunca consegue. Então, ele tem problemas psicológicos. Necessidades, vamos repetir? Necessidades físicas. Depois, necessidades psicológicas. Esse daqui é o que tem mais força. Quando você vai segurar, é ele quem agarra mesmo. Então, é segurança ou libertação. Então, uma terceira grande necessidade que as pessoas têm é necessidade de segurança ou libertação. Tá? É a maior de todas, maior necessidade. Todo mundo quer um lugar seguro, todo mundo quer se libertar de alguma coisa. Vamos repetir para não esquecer? Necessidades físicas, necessidades psicológicas, necessidades, segurança ou libertação. Tá? Aí esse aqui é aquele dedo que aponta para todo mundo, né? Alguns dizem assim: olhe, não aponte porque tem 4 olhando para você, né? Assim, é sentimento de culpa. Algumas pessoas não conseguem ser felizes porque vivem eternamente com sentimentos de culpa. Porque tem, ou no passado fez alguma coisa, tomou uma decisão errada, fez uma escolha que não devia, e agora carrega para sua vida sentimentos de culpa. Vamos repetir? De novo, para não esquecer nunca mais. Necessidades físicas, necessidades psicológicas, necessidades, e agora? Sentimento de culpa. Livrar-se do sentimento de culpa. E esse aqui é o joinha, todo mundo conhece, tá? É o de amizade, tudo bem, é o like, não é isso? Ou seja, as pesquisas mostram que o maior motivo das pessoas permanecerem na igreja ou buscar uma outra turma são necessidades de aceitação ou amizade. Se fizermos uma pesquisa aqui agora, a grande maioria vai dizer: um amigo me convidou, um amigo me levou para a igreja. Vamos fechar isso aqui, entrar nas dicas? Vamos lá, você aprendeu tudo e não vai esquecer nunca mais, tá? Vai voltar para a sua igreja, vai reunir a galera, vai fazer o Caleb, vai dizer assim: olha, as necessidades do pessoal são essas aqui. Vamos fazer a pesquisa para ver qual delas nós temos condições de fazer melhor. Porque nem sempre a gente pode fazer tudo. Lembra que no início eu disse que abrir portas para o evangelho através da ação social é algo ilimitado. Não tem limites. Tá? Mas as principais, elas convergem para aqui. Vamos lá, repetir para terminar. Ele vai até gravar todo mundo bem bonito, dizendo: vamos lá. Quais são as principais necessidades? Físicas, psicológicas, segurança, sentimento e amizade. Amizade. Uma salva de palmas para você, velho. Esquece mais nunca, tá bom? Então, passo a passo. O pastor Jair talvez se torne até redundante aqui eu trabalhar com vocês. Ele já apresentou ali na plenária. O primeiro deles é o quê? Reunir a igreja para a apresentação do projeto. Só que antes, aí eu já fiz aqui intencionalmente para que você não esquecesse, o ideal é que se busque com a pesquisa na sua comunidade quais são as reais necessidades. Achando-se, porém, as necessidades reais da comunidade onde vocês querem trabalhar, através de pesquisa, através de conversas, isso serve para seu amigo na sala de aula, serve para o seu vizinho, como se viu para Daniel lá com o rei Nabucodonosor, foi atender uma necessidade e então as portas foram abertas. Então, primeiro, você vai reunir a igreja para a apresentação do projeto e aqui, recrutar pessoas para a realização desse projeto. Após essa parte teórica, eu vou mostrar aqui algumas turmas que nós formamos para fazer
cumprir esse grande desafio. O segundo, também foi abordado na plenária, leiam comigo. Descubra quais as habilidades dos membros e motivos para dedicarem algumas horas, a fim de ensinar essas habilidades à comunidade que está buscando. Primeiro, reunir a igreja, descobrir os dons. Existe, no próprio livro que eu citei, existe uma pesquisa de dons. O que você gostaria de fazer? Porque, às vezes, a grande questão, o grande problema que nós encontramos na igreja, um dos, é que alguns são desafiados ou convidados para fazer alguma coisa, geralmente em cima da hora e sem treinamento, sem preparo. Tá? Existe um autor que tem uma linha de pensamento, livros, coleções de treinamento chamada DNI, que é Desenvolvimento Natural da Igreja. O que é isso? Cada um vai atuar naquilo que mais gosta. Cada um vai atuar naquilo que mais gosta. Então, essa pesquisa, eu creio que o seu pastor tem, no livro do professor Jair, do pastor Jair tem, é fácil adquirir. Se me chamar no zap, eu mando para você a pesquisa. Então, você rola a pesquisa na tua igreja e vai descobrir qual é o dom que o irmão tem, ou que ele acha que tem, ou que ele gostaria de atuar. Qualquer que seja a sua habilidade, ele só precisa dedicar um tempo e usar essa habilidade para ajudar a saciar a necessidade do próximo, tá? Então, procure a liderança e faça o quê? Parcerias, tá? Se der tempo aqui, a gente vai mostrar alguns vídeos de igrejas, de grupos que fazem parcerias. O que são essas parcerias? Foi abordado também na plenária. É você buscar um comércio para dar uma contribuição, seja lá em que for, se for uma padaria, dar alguns pães, ou dar dinheiro, e na hora do evangelismo ele mostra lá os patrocinadores, ou um acordo aí de oferecer alguma coisa. Particularmente, agora em março, quando voltar às aulas, eu vou estar buscando uma parceria com as escolas do meu bairro. E o que é que eu vou oferecer na escola? Eu vou oferecer na escola um curso de memorização. O nome do curso é Como Tirar Nota 10 nas Provas. Eu tenho certeza que a gurizada vai gostar, porque todos querem ter a nota 10 nas provas. Então eu vou oferecer um curso de memorização. A cada trimestre eu vou oferecer para a escola um curso de relacionamento entre pais e filhos. E escola de ensino médio, os pais estão loucos aí, os filhos cada vez mais difícil de se educar. Vou oferecer para eles uma passeata junto com a escola, vou organizar com a escola uma passeata que está programada para o segundo semestre no Quebrando o Silêncio. Então, vou me oferecer para a escola, vou fazer essa parceria. Naturalmente vão perguntar, quanto é isso, qual é o custo? Nada. Eu apenas vou querer ganhar influência nas escolas, ou na escola, para quê? Para que no domingo, pela manhã, imagine, nós vamos abrir um clube de desbravadores. Então, primeiro a gente se apresenta, faz parcerias. Eu fui de uma igreja chamada Igreja do Alto da Conceição. Fui membro dessa igreja. E Mossoró, Rio Grande do Norte, a igreja de onde eu vim. E recentemente foi feita uma parceria com o SESI, uma chamada Missão Global. O Fantástico teve lá, a Rede Globo teve lá para filmar como foi grandioso aquela ação social. Coisa que a igreja não teria recursos. E foi feito até esses 3 passos aqui. Uma igreja que tem muitos médicos, psicólogos, cabeleireiros, veterinários, professores, enfim, cada um fez o uso de suas habilidades, juntou-se ao SESI e juntos ofereceram à comunidade a missão global. E foi algo grandioso. SESI, isso, o SESI, lá de Mossoró. Um outro passo seria, fazer parceria com o comércio, ou seja,
pedindo apoio logístico, porque geralmente, quando se busca, geralmente é mais questão de dinheiro, né? Mas se você tem uma contrapartida, você vai começar a ganhar agregados para oferecer muito mais à comunidade. A quinta dica aqui é promover uma divulgação expressiva do projeto. Ou seja, a partir do momento, vocês vão estabelecer uma data, quem sabe em julho agora, e já começa bem antes. Ou seja, descobrindo os dons, né? Descobrindo as habilidades, quem vai querer participar, fazendo parcerias, e agora começa os treinamentos. Então, aqui já estamos no programa, ó. Na primeira semana do programa, faça as inscrições nos cursos que serão oferecidos. Vou usar um exemplo aqui. Nós fizemos em Campina Grande, e lá nós oferecemos 6 cursos, e os cursos eram ministrados aos finais de semana, alguns eram feitos à tarde, e as pessoas vinham para fazer a inscrição nos cursos. A partir daí, qual é a contrapartida para se não pagar nada? Geralmente eu tenho esse meu jeito expressivo, eu brincava. O curso vale R$200, mas se você assistir às palestras e apresentar carimbada a sua presença, aí a presença era a lição do estudo bíblico respondida, né? Quando você me apresentar todas as lições respondidas, então já está pago, é de graça. Apenas um sorriso, né? Então cada um usa a sua criatividade, cada um usa a sua ação contextualizada com o ambiente, com as pessoas, com a devida classe social, entende? Mas a ideia que eu estou passando aqui é que você juntando as habilidades, os treinamentos, aí começa a oferecer o quê? Os cursos. Cursos que realmente beneficiem a comunidade. O outro passo aqui, o 7º passo, inicie os cursos na segunda semana após o início do programa. Por quê? Porque as primeiras noites, geralmente a gente usa no Caleb, são as palestras mais curtas, as palestras sociais, e nós usamos justamente, ela é mais curta intencionalmente, para dar tempo às pessoas virem, assistirem às palestras e irem fazer as suas inscrições. E a partir da segunda semana, a gente começa com os cursos. Então, mantenha um registro fiel dos dados dos participantes dos cursos, aquela folha cadastral, ali você descobre o nome completo, se é pai, se é mãe, quantos filhos tem, endereço, nível social, classe, enfim. A partir daí, você começa a ter uma aproximação, que aqui o pastor Jair usou o termo conexão. Eu digo para vocês que nas salas de aulas era onde eu ganhava mais influência entre os jovens. Ganhava não, ganho. Eu sou formado em letras e naquela ocasião, eu e mais uns outros colegas, nós oferecíamos o curso Geografia, História, o Alano era doutor em Física, Franklin também, então Matemática, então a gente fazia um cursinho para os que não podiam pagar cursinho. Ou seja, qualquer que fosse a necessidade da sua comunidade, você busca dentro de sua igreja. Então, esse registro dá essa aproximação. O momento dos cursos é um momento que a gente desenvolve para fazer amizades. Culinária, por exemplo, culinária vegetariana, culinária aproveitando aquilo que se joga fora, tem até um nome que me falha a memória agora, aquilo que você vai jogar fora, que tem muito mais nutriente do que até mesmo que se come. Então você divulga isso entre a comunidade e as donas de casa, vão para o curso, e enfim, esse momento, além de ser de crescimento, de conhecimento para eles, é o momento que você tem de se aproximar, fazer amizade e tornar a sua igreja relevante. Ó, o 9 aqui, no caso das pessoas que estudam à noite, tem aqueles que estudam à noite, não pode ir, então você entra aqui, ó, com as duplas missionárias, que vai na casa da pessoa
vai atender a pessoa em casa. Motive os participantes através de brindes selecionados. A gente faz o diploma, como aqui, ó, terminou aqui, vocês vão receber o seu diploma. Vai fazer a celebração, a festa de quem conseguiu chegar no final. Geralmente lá nós damos como presença uma moedazinha, a gente cria uma moeda e toda noite é distribuído para quem vai. No final, aqueles brindes, a gente faz um leilão e quem foi mais tem mais dinheiro, né? Quem participou, levantando mão, respondendo lição, ganha mais dinheiro. E no final a gente faz um grande leilão, tá? Geralmente eu distribuo o estudo bíblico, e o estudo bíblico é o que vale mais ponto. O estudo bíblico respondido, por exemplo, vale 100 pontos. Se ele for respondido e corrigido, vale 200. Se ele for corrigido e respondido, aliás, for respondido, corrigido pelo pastor, aí é 300 pontos. Ó, é o momento em que eu tenho uma agenda mais superlotada e todo mundo quer minha visita. Porque todo mundo quer somar pontos. Enfim, vai se usando esse tipo de criatividade. Então, todas as noites a gente mostra a foto de todo mundo participando. As pessoas gostam de se ver na fotografia, né? Quando você está em alguma celebração, em algum evento, vai mostrar a foto da turma, da equipe, você fica procurando onde é que está eu, cadê eu, você fica procurando onde é que você está na foto. E aqui, por último, olha, para não sobrecarregar a equipe, faça os cursos simultaneamente, aos domingos, durante o dia ou alternadamente na semana. Ok? Então essas são as 15 dicas, essa palestra vai ficar aqui. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita na APL, pelo pastor Jair, assim que chegou, tá? Sobre a relevância da ação social. Então aqui as pesquisas foram feitas com 248 participantes, com 21 perguntas. Esses participantes, 154 eram batizados, 40 eram pastores e 54 eram líderes, anciãos, diretor de grupo, etc, etc. E está aqui, ó, a totalidade dos 100, e muitos acharam aí que era válida a inserção da ação social nos evangelismos. Aqui eu já falei que o índice que mais atrai as pessoas é a amizade. Depois, sim, as doutrinas, os sermões e os outros. Mas a amizade ainda continua sendo o maior motivo das pessoas se aproximarem, tá? Então, aqui os de mais relevância nos cursos são esses aqui, ó. As pessoas, os cursos de geração de renda, desbravadores e aventureiros, remédios, exame laboratorial, roupa e outros. Essa aqui são os resultados dessa pesquisa, tá bom? Então, a satisfação pessoal aqui também está revelado nessa pesquisa, que 40% das pessoas que fizeram cursos e se batizaram, eles confessam que a ação social foi muito importante na conversão dele, na aproximação. Então aqui são dados que, ó, são dados, depois foi feita com os pastores e etc, e eu quero entrar aqui nessa parte, nessas perguntas, e depois mostrar aqui algumas fotos de experiência vivida por mim ao longo desses 10 anos depois de pastor, utilizando ações sociais nos Calebs, tá bom? Então veja bem, algumas perguntas para vocês fazerem na sua igreja. Como é que você avalia os resultados dos esforços evangelísticos na sua igreja, empreendidos pela sua igreja? Será que a sua igreja ainda está assim, olha, a gente tenta, mas ninguém se interessa. A gente vai fazer um pequeno grupo, mas ninguém vem para o pequeno grupo. A gente faz uma classe bíblica, mas não tem ninguém na classe bíblica. Alguns de vocês experimentam isso? Ah, nesse bairro ninguém se interessa pela nossa igreja. Nem os irmãos, quando vêm, acabam brigando e não voltam nunca mais. Eu não sei se essa é a realidade de vocês. Então, aonde é que a sua igreja investe mais os recursos e o tempo? É a questão a pensar. Onde vocês estão investindo? A sua igreja, ele conhece os problemas que impedem. Por que as pessoas da comunidade não vêm para a igreja? Será que é por isso? Qual é o motivo que as pessoas não vêm? Então é necessário a gente descobrir isso. Ó, pergunta lá na igreja, você conhece o modo evangelístico utilizado por sua igreja? Em sua opinião, ele é o ideal? Tá? Será que
É interessante o trabalho evangelístico da sua igreja para a comunidade? Se não for, você está oferecendo algo que a comunidade não quer. Talvez seja isso. E 5, todos os departamentos ou ministérios da sua igreja têm um foco evangelístico? A turma da música, a turma do desbravador, Caleb, será que eles têm como intenção, tá, evangelístico a transformação das pessoas? Porque às vezes, o que a gente vê muito, eu sofro com isso, tá? Nós nos envolvermos em departamentos, nos eventos da igreja. Eu vivi isso em uma igreja em que eles eram lindos, fazia programação belíssima, o coral, enchia a igreja. Quando eu perguntava, cheio de visitantes, eu chegava e disse, quem foi? Quantos visitantes vieram? Ah, foram muitos. Mas vocês conhecem? Ah, veio fulano, mas eles não tomavam nota. Eles não tinham a intencionalidade de transformar a vida das pessoas, tá? Então essas dicas que nós estamos aqui, a igreja está visualizando isso, sabe por quê? Porque isso não é mais nenhuma questão de escolha, é necessidade nossa. Existem religiões que estão fechando as portas, porque a comunidade fechou as portas para eles, porque só tem uma única abordagem, sabe qual é? Bater a porta, vocês sabem a quem eu me refiro. Não tem outra abordagem, é só chegar e bater a porta. E vai de dupla e bate lá. E estão fechando as igrejas porque não tem uma outra abordagem. E nós precisamos ampliar a nossa abordagem. E nós temos o conhecimento dado por Deus, através do Espírito de Profecia, que nós devemos investir mais ainda na qualidade das nossas ações sociais. Bom, faltam apenas 10 minutinhos aqui, 7, então quero só compartilhar com vocês, para não ter que ficar lá as dicas e a imagem, as dicas e a imagem. Ó, isso aqui, olha, naturalmente foi um Caleb. Esse salão aqui, eu estou no meio do salão, o estirão é grande, ó. Gente, e eu eliminei algumas fotos agora antes de entrar, porque minha intenção era mostrar pelo menos a sequência aí dos 15 ou 20 dias, que a diferença de um evangelismo, quando não se faz ação social, quando não tem ação social, é que a primeira semana está cheio, mas quando vai estudar a Bíblia, esvazia. Não sei se vocês já viveram isso. Esse é o evangelismo sem a ação social. O evangelismo sem uma ação de relevância. A diferença é que é a noite toda. Os resultados de batismo podem não ser de todos. Então, como eu falei, o primeiro passo seria detectar a necessidade do bairro, formar as equipes, descobrir os dons. Ah, aqui tem algumas turmas. Essa daqui já é recente, já é que eu cheguei agora, aqui no distrito de Santa Genebra, em Campinas. Ó, tá aí a turma, detectado aí as ações, olha. Aqui eu botei mesclado também, que tem ações simples, ó, a turma pequena, tá? A turmazinha pequena, isso aqui é em Mandacaru, é um bairro aqui é em João Pessoa. Mandacaru em João Pessoa. Isso aqui é em Serra do Mel, interior do Rio Grande do Norte. Desse evangelismo aqui, foram abertos de uma única vez 4 igrejas. 4 igrejas. Ó, mobilizou a cidade toda. Agora, antes foi feito, ó, pesquisa, treinamento. Aqui nós temos veterinários, médicos, professores, psicólogos, pediatras, enfim, a equipe toda aqui em Serra do Mel, oferecendo isso à comunidade. Aqui já vem outro simples também, uma outra turma também em Mandacaru, turmazinha simples, oferecendo livros. Aqui eu ofereci um curso de redação, ofereci sempre o curso de memorização. Então os alunos querem potencializar seus estudos. Aqui é o de Genebra novamente, para atrair as crianças. Esse aqui é da Igreja Central de João Pessoa. Igreja Central de João Pessoa. João Pessoa na Paraíba, capital da Paraíba. Ó, aqui, ó, voltando agora. A equipe montada, as noites de inscrição, ó. Não sei se dá para ver bem. As pessoas não cabem no ginásio, tá vendo, ó? Isso aqui é pessoas que ficam de fora porque não cabe. Ó, não cabe. Deixa eu ver aqui, olha, a fila para entrar. Imagina você fazer um evangelismo e estar nessa situação aqui, ó.
O público não consegue entrar. Vem para fazer as inscrições. Aí, ó. Aqui já é outras noites lá na frente, ó, lotado. Já teve evangelismo de se fazer em 2 sessões, porque muita gente. Aqui, ó, aqui sou eu mesmo dando aula, ó. Aqui sou eu dando aula, tá vendo? Isso daqui foi saindo entregando sopa à noite lá na Coab. E aqui nós descobrimos, ó, que alguém morava em cima de uma árvore. Olha a casinha dele lá em cima da árvore. Tá? Fazendo sopa, entregando para eles, ó. Aqui são das mais simples, aqui é em Vila Nassau, comunidade simples, a igreja não tinha tanto dinheiro para investir, contratamos uns palhaços, fomos no Ceasa, pegamos cesta básica, alimento, ó como era o auditório, ó, igrejinha pequena, mas ficava lotada, grupozinho pequeno, aqui olha, também João Pessoa, aqui na praça, ela ficou meio fora da ordem aí, e aqui continua lá em Vila Nassau, em João Pessoa. Aqui é a distribuição de sopa, de verdura que ia ser jogado fora lá no Ceasa, a gente pediu para juntar. Aqui em Mandacaru, ó, turminha simples, mas ó, aqui vai aparecer eu fazendo a sobrancelha aí, ó. Não, aqui já é outro grupo, não apareceu. Mas elas fazem sobrancelha, faz unha. Aqui eu desenvolvi esse projeto com esse personal trainer aqui, ó. Sérgio Personal, se tu for no Instagram, digitar Sérgio Personal, tá lá. Então, todo domingo de manhã, a gente juntava uma turma e ia fazer um fitness na praia. E o grupo dele hoje está profissionalizado já. Se você for no Instagram e botar Sérgio Personal, hoje de manhã, no domingo pela manhã, é um drone filmando e ele... Então, o negócio vingou. Então, a gente vai usando o que quer. Isso aqui foi agora em Campinas, recente, no Dia dos Mortos, lá, nos defuntos. A gente juntou uma turminha pequena e fomos lá distribuir água mineral, maçã, orar com as pessoas, ó. Chamava as pessoas que vinham tristes, orava. Isso aqui foi a nossa última feira Kids. Olha essa gracinha aqui, ó, conterrânea tua, tá vendo? Pequenininha, linda, estava lá verificando os batimentos do meu coração. Essa aqui é uma das experiências, 3 minutinhos aí para me contar, para encerrar. Se você for no Estragão e digitar lá BMPRN, eu vou dizer o que é que significa. Banda Marcial Pastor Raimundo Nonato. Tem uma banda lá, ó. Fazia parte de um desafio evangelístico terrível. Cidade. Uma banda marcial. Banda jovem. Uma banda marcial, de desfile, ó. Uma banda marcial. O que era que acontecia lá? Naquela cidade, católica e outra metade, Assembleia de Deus. Ninguém conseguia sequer terminar o evangelismo lá. Porque na hora que se fosse fazer o evangelismo, dar o estudo, na hora que sair, tinha uma dupla da Assembleia de Deus lá. Quando a gente saía da casa, eles entravam dizendo, é uma seita. E é uma religião do diabo, assim, assim, assim. Ninguém conseguia dar estudo bíblico. Todo o evangelismo que era feito lá, terminava no meio. Ninguém conseguia concluir. O que é que nós fizemos? Arrumei duas meninas guerreiras, Gabi e Vanessa, elas devem estar aqui pelo meio, e fizemos o desafio para ela de o que é que não tinha nas escolas de Cabaceira. Uma banda. As escolas não tinham banda. Vou resumir aqui por causa do tempo. Não tinha banda. Então nós criamos uma banda. Imagine, no ano seguinte, dia 7 de setembro, as escolas foram desfilar. Imagine quem foi tocar para as escolas. A BMPRN. Banda Marcial Pastor Raimundo Nonato. Eu sei que o nome de banda é de quem já morreu, né? É de quem já morreu. Mas eles sabiam que eu ia embora e me homenagearam. Botaram o nome dessa banda. Ó, ela já está ali no Estragão, vendo a banda, né? Então tem eu ali, a esposa, uma história. O que eu quero dizer com isso? É que foi a única forma onde católicos e protestantes não tiveram mais o que dizer. Porque os jovens... Aceita foi aceita. Aceitou, aceita foi aceita. E me perguntavam, estão dizendo que vocês é uma seita. E eu dizia, nós somos uma seita, porque a gente aceita todo mundo. E o que eu estou dizendo para vocês? Depois que eu saí de lá, 2 anos depois, eu recebi o convite para voltar naquela cidadezinha do interior,
a cidade onde foi filmada o Alto da Compadecida. Naquela cidade, eu fui pastor naquela cidade, onde foi filmado o seriado lá do Suassuna, o Alto da Compadecida. E 2 anos depois, eu voltei lá para receber o título de cidadão cabaceirense. Sou de Mossoró, estava agora em João Pessoa, pastoreando na capital da Paraíba, e fui convidado pelas autoridades para receber o título de cidadão cabaceirense. Comecei com uma banda, porque eu percebi que as escolas não tinham banda marcial. E segundo, assessorando ao juiz, porque eu fui assistir um casamento, e o juiz fazia o casamento com o pastor, isso aí não filma não, tá? E o pastor não sabia pregar, o casamento era enfadonho. E um dia o pastor faltou, eu fui no lugar dele. E quando eu terminei de fazer o casamento, aí o juiz, eu quase ia dizer o nome dele aqui, disse, ó, a partir de agora, quem vai fazer os casamentos em Cabaceira é o pastor Raimundo Nonato. Então foram esses 2 favores, digamos assim, essas 2 parcerias é a palavra, com a cidade de Cabaceiras. Hoje, a cidade de Cabaceiras tem uma igreja adventista para a honra e glória do Senhor. Amém. A cidade de Boqueirão, na época quando chegamos, eram 8 igrejas. Após 3 anos, quando saímos, tinham 15 igrejas. Amém. O pastor de vocês, o pastor Jair Miranda, ele passou pela minha cidade, ele abriu um distrito, 9 igrejas em 1 ano e meio ele abriu. Fundou 9 igrejas em 1 ano e meio. Tá? Talvez ele diga até 11, porque 2 grupos ficou lá para ser oficializado. Em apenas 1 ano e meio. Não era um evangelismo convencional. Era o evangelismo ensinado pelo nosso Senhor Jesus. Amém. Como nós lemos aqui, o método de Cristo é infalível, não erra. Primeiro, ele se aproxima das pessoas como quem se importa com elas. Depois, ele ministra as suas necessidades. Ganha-lhes a confiança. E depois ele diz assim, segue-me. Tá? Eu estou à disposição de vocês, qualquer coisa. Estamos à disposição para orientá-los. Mas o meu apelo nessa tarde aqui, quem de vocês, nessa tarde, gostaria de dedicar ao Senhor nada de difícil que você já sabe? Dedicar o seu dom ao Senhor. Quem gostaria? Então, dedique isso ao Senhor, procure seu pastor, sua equipe de Caleb, e diga assim, eu sei fazer isso. Procure sua comunidade, procure seu bairro, descubra a necessidade de alguém e sirva. Eu poderia passar aqui a tarde toda, contando experiências de pessoas que foram alcançadas, e a Bíblia só foi aberta depois. Não sei se o tempo já esgotou, então uma boa tarde a todos, que Deus abençoe vocês. Eu queria que nós ficássemos...